Bom dia, hoje é o dia 2 de dezembro, bem-vindos ao nosso canal e bem-vindos também a esta meditação. Eu gostaria de ler em Salmos, capítulo 1, 5 e 6. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho aqui é a forma de viver. E a gente viu que o justo é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece a revelação nos dada pelo Senhor e medita nesta palavra dia e noite. Ele será como uma árvore plantada perto do ribeiro, que vai produzir os frutos na estação própria. Já o ímpio é considerado como a palha, ele não medita nos ensinos de Cristo dia e noite, e ele não é considerado uma pessoa justa. Nesse final do Salmo 1, ele está nos mostrando qual é o final do caminho de cada pessoa. Daquela pessoa que é justa, que é considerada justa por Deus, e do ímpio. O ímpio perece. O caminho do ímpio leva à destruição e ele não participa na comunidade dos justos. E também não resiste o julgamento. Jesus, em Mateus 25, nos conta uma parábola. E no verso 34 está escrito: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. O reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Toda a nossa vida a gente vive por este reino de Deus preparado antes da fundação do mundo. Mas, infelizmente, nem todos entram pela porta estreita e participam desse reino que nos foi preparado antes da fundação do mundo. Deus preparou um caminho para cada um de nós para que pudéssemos entrar nesse reino preparado antes da fundação do mundo. Já nesta vida recebemos a vida eterna, a vida de Deus, o amor de Deus, e entramos no reino aqui já. E não passaremos por julgamento. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, pelo meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, resumindo esse texto maravilhoso de Efésios 2, 4 e 9, ele diz que todos nós podemos receber a vida, porque já morremos e ressuscitamos com Cristo. Quando você recebe a vida eterna, quando você recebe a Cristo, quando você deixa Cristo entrar na sua vida, ou quando você deixou Cristo entrar na sua vida, você ressuscita com ele para uma nova vida. É o projeto, a economia, o plano que Deus preparou para cada um de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus levou o seu pecado sobre ele e agora ele te propõe justiça, a justiça de Deus. Ou seja, a forma correta de ser, de viver, de pensar, de caminhar, de correr, que é a forma que Deus tem nele. E ele propõe isso para você. Ele chama isso aqui de justiça de Deus. Tudo está preparado. E se você está em Cristo, você já se tornou justiça de Deus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 1, 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, as quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você já nasceu do alto, você nasceu de Deus. E Deus te dá o direito de ser chamado seu filho. Então você não é aquele ímpio. E se você ainda é injusto, receba simplesmente essa justificação pela fé. Ou seja, Deus vai te transformar em seu filho. E você entra no reino dele. Que Deus te abençoe.